Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos que estão sob tratamentos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina que nos consola, revela e redime. Hoje teremos o nosso irmão Flávio Lima com o tema As diversas facetas do Cristo. Um tema de importância porque Jesus veio mudar o paradigma daquele povo, mudar a mentalidade do sentimento quanto a Deus. O Deus do amor foi o Deus que Jesus nos trouxe. E assim vamos fazer uma prece inicial, harmonizemos nossos pensamentos com as esferas superiores, rogando a Deus a misericórdia e agradecendo aqui estarmos em nome de Jesus reunidos para o estudo desta doutrina que nos mostra o caminho da redenção. Rogamos também ao Criador pela paz do mundo, onde haja guerras, injustiças, perseguições, que a insanidade do ser humano seja minimizada, que a luz e misericórdia de Deus chegue às suas consciências e aos seus corações. E assim, em prece, passa a palavra ao nosso irmão Flávio para que nos traga a sua mensagem. Boa noite. É uma grande felicidade de estar aqui, poder falar de um tema que me parece muito importante. Falar sobre Jesus, as diversas facetas de Jesus, as diversas funções que Jesus executou aqui na Terra. Nós somos múltiplos, nós somos pais, nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos expositores, mas ouvintes também. Nós somos professores e alunos também. Nós temos várias funções que executamos durante a nossa vida. E vamos continuar executando essas funções. Jesus também tinha várias funções que ele executava aqui na Terra. Jesus, ele, como é o espírito mais elevado que já veio aqui na Terra, obviamente tinha funções muito elevadas. Mas Jesus era múltiplo. Jesus é o nosso modelo de ser humano perfeito. Quando se fala de modelo de ser humano perfeito, se está dizendo que Jesus enfeixa, ele traz todas as virtudes que um ser humano ele pode atingir. A inteligência, a bondade, a capacidade de ser sensível, todas as qualidades que um ser humano pode atingir, Jesus atingiu. Então, por isso que Jesus é o modelo de ser humano perfeito. E Jesus foi enviado por Deus nessa condição para nos servir de modelo. Também para nos mostrar como a gente pode ser, para que a gente possa olhá-lo, às vezes, como uma miragem, bem distante, mas, mesmo assim, a gente ainda pode enxergar. É óbvio que nós vamos demorar muito, muito tempo para atingir um nível aproximado de Jesus. Milhares, milhões, bilhões de anos, quem sabe? E Jesus, como o espírito mais elevado que já veio aqui na Terra, que ficou encarnado aqui na Terra, ele obviamente veio para exercer funções extremamente elevadas. E que funções seriam essas? Primeiro, Jesus veio mostrar o seu evangelho, a sua doutrina, que é a doutrina de Deus.
Jesus veio nos mostrar o caminho, veio nos mostrar o caminho, veio mostrar como a gente deve agir, como a gente deve agir para que a gente possa alcançar a felicidade, alcançar a elevação. Como a gente pode, de fato, ascender a nossa condição de espírito atual, que está aqui, né, com tantas limitações, para que a gente possa cumprir um papel mais elevado perante o nosso Senhor Deus. E aí Jesus apresentou-se como modelo, o modelo perfeito de ser humano, com todas as características pelas quais podemos olhar e dizer: eu, como ser humano, o que é que eu posso almejar em melhorar? Está aí o modelo de Jesus. É óbvio que é como se fosse uma miragem, algo muito distante, que a gente olha assim e entende que é inalcançável. Mas, no decorrer das encarnações, o nosso caminho, ele é luminoso. No final, nós ascenderemos à condição de espírito puro e nós iremos receber as ordens diretamente de Deus. Mas existe um longo caminho a percorrer. Ora, Jesus, quando veio aqui, ele enfeixava todas as características, todos os adjetivos que algum ser humano poderia almejar, do ponto de vista de sua elevação. Jesus é nosso guia e líder maior. Jesus veio aqui e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu diria mais, Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a solução. Porque muitas vezes a gente olha assim um problema que não tem solução, aparentemente. Mas Jesus já apresentou a solução. Perdoa, renuncia ao seu direito de revidar, ajuda o irmão, compreende que aquela agressão é algo próprio da condição dele de espírito que está muito ligado à matéria. Compartilha o que você tem para aqueles que não possuem. Ajuda o irmão que tanto precisa. Então, Jesus é o nosso guia e também a solução. E muitas vezes isso passa ao largo. Hoje em dia você vê uma guerra aí, né, que está no noticiário, né, está na mídia aí, mostrando que um lado, né, revida o outro numa algo que parece vingança, né? Poxa, a solução não é essa. Com certeza, a solução para esse problema não é a vingança, é o perdão, é a renúncia à violência. Mas a gente sabe que muitas vezes os povos precisam passar por um sofrimento muito grande para que eles possam evoluir. E, infelizmente, parece que é o caso. Jesus é o nosso mestre perfeito. Jesus veio aqui para nos ensinar, para ser o nosso exemplo, para apresentar as soluções para que nós pudéssemos viver melhor. E Jesus é o mestre perfeito. Jesus é o melhor, o maior professor que já esteve aqui na Terra.
Ele era um professor tão maravilhoso que ele, através de uma técnica, até hoje imitada, ele falava e ensinava por parábolas, para que aqueles que ainda não tinham condição de compreender algo mais elaborado, pudessem perceber e extrair o sentido daquilo que ele dizia, da lição que ele passava. E mais, as lições que Jesus deu há mais de 2000 anos ainda são atuais, presentes. E nós ainda estamos tão distantes de aplicar a doutrina de Jesus. Somos tão primários, tão embrionários da nossa condição espiritual, que não percebemos que Jesus, de fato, é o caminho e a solução. Muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós imaginamos. Não é só aqui, não, que nós estamos conectados, estamos pensando em Jesus, mas no dia a dia. No dia a dia, muitas vezes você está ali na rua e você vê alguém buzinar com outro, gritar, e às vezes sair para praticar uma violência. Assim, meu Deus, se alguém chegasse, ao invés de reagir, tivesse dito, meu irmão, desculpa, certo? Eu pensei que aqui eu podia entrar, eu não posso, tá? Me perdoe se eu fiz alguma coisa que lhe atingiu. Pronto, você já desfaz com aquilo. É menos uma morte, é menos uma violência, é menos uma família chorando. Jesus é o nosso mestre, o maior professor que já esteve aqui na Terra. E as lições de Jesus, elas são aplicadas hoje, ontem e sempre, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos conviver melhor em sociedade. Jesus é o médico de toda a humanidade. Toda a humanidade. Jesus cura a mancheias. Ele está sempre ajudando, curando, trabalhando para nós, sem cobrar nada, sem cobrar nada, mandando enviados para nos ajudar. E às vezes nós fazemos ouvido de mercador, como se dizia no passado. Fazemos de conta que não estamos escutando, fazendo de conta que não estamos vendo. Mas às vezes são enviados de Jesus. São enviados de Jesus e a gente simplesmente não dá bola. Faz de conta que não existe. E Jesus está aí, curando, ajudando, apoiando. Precisamos nos conectar a Ele. Ora, está na Bíblia. Nenhuma prece sincera se perde. Nenhuma prece sincera se perde. Ela tem um destino elevado, ela sobe, ela chega. Muitas vezes a resposta não vem como a gente pensa. Ela vem como a gente precisa. E às vezes o remédio não é um remédio palatável, gostoso, é amargo. Mas a gente precisa de um remédio amargo às vezes, não é? Vem um remédio certo. Irmãos, Jesus foi o maior psicólogo que já esteve sobre a Terra. Existe até um livro que é justamente nesse sentido. Jesus, o maior psicólogo que já esteve sobre a Terra. Muito interessante o livro. Ele pega trechos do Evangelho para dizer como Jesus atuava, né,
trabalhando como se fosse um psicólogo, né? Compreendendo as pessoas, apresentando soluções, fazendo com que as pessoas pudessem refletir as várias circunstâncias da vida. Ora, Jesus atua intensamente também pelo seu evangelho. Quando a gente lê o evangelho de Jesus, você diz, poxa, como eu estou distante, como eu posso fazer muito mais do que atualmente eu faço? Como muitas vezes eu faço de conta que eu não conheço o evangelho, porque às vezes é inconveniente. É inconveniente. Porque nos tira, às vezes, da nossa comodidade. Tem um trecho, uma passagem que não é bíblica, de um irmão da espiritualidade, em que Jesus ele recebe alguém que está interessado em entrar, né, como apóstolo, né, trabalhar como apóstolo, entrar no grupo de Jesus para trabalhar como apóstolo. E aí começa a fazer uma série de perguntas. E Jesus respondendo, e ele percebe, na realidade, que o rapaz era só um curioso, né? Em dado momento, ele para de falar e diz, olhe, o que você pode fazer para ajudar toda essa população que precisa, né, de ajuda? E ele não quer ajudar. Ele só queria que Jesus respondesse as perguntas dele, né? Então, muitas vezes as pessoas só são curiosas, mas existe o lado operário das coisas, que a gente precisa atuar, botar a mão na massa. Sem obras, né, não há salvação. Já disse Tiago, né? Sem obras não há salvação. Jesus é o maior administrador da terra. Por quê? Porque Jesus administra espiritualmente o planeta Terra. Ele é o governador da Terra. É ele que administra o planeta Terra. Nosso planeta está às portas de um mundo de regeneração. Nós ainda somos um planeta de prova e expiações, mas estamos aí, nos modificando para sermos um mundo de regeneração. Um mundo melhor do que o mundo que atualmente nós temos. E isso vem de onde? Esse planejamento, essa atuação? Vem de Jesus. É Jesus que coordena todo o trabalho espiritual de bilhões e bilhões de almas, de irmãos que estão na espiritualidade. E nós também, que estamos encarnados. Todos nós estamos sob administração de Jesus. E Jesus é o maior administrador que o mundo já viu. Jesus é o doutrinador, o filósofo mais elevado e sublime que se tem notícia. Ora, as pessoas iam assistir às palestras de Jesus e ficavam maravilhados pela coerência, pela clareza, pela esperança que as pessoas tinham, pelas informações que ele dava, pelo magnetismo que Jesus tinha, certo? Jesus era uma figura tão magnética que há uma narração sobre
a figura de Jesus, quando ele se aproxima de um senador romano, Públio Lentulus, e Públio Lentulus veio pedir algo a Jesus, porque a filha dele, a Flávia, estava muito doente. E o senador romano, muito orgulhoso, pensava, eu não posso me encontrar com um judeu ali, de qualquer forma, tem que ser de um jeito, tem que ser de uma forma em que ele respeite a minha condição. E aí, aquele cheio de salamaleques. Em dado momento, Flávia, muito doente, ele correu para ver Jesus. E aí, ele encontra Jesus no caminho, Jesus indo para a casa dele. Quando ele vê Jesus, ele desaba em choro, né? Então, o magnetismo de Jesus, tá certo? Era tão forte que as pessoas ou desabavam em choro, ou ficavam estupefatas, maravilhadas, tá certo? Ou corriam, né? Então, Jesus é um filósofo tão incrível, tão sensacional, que ele nos deixou uma doutrina perfeita para a nossa vida. Mas tão perfeita, tão maravilhosa, que hoje em dia a gente ainda não a compreende com perfeição. E a gente tem dificuldade de aplicar a doutrina diante da nossa primariedade, do nosso atraso espiritual. E essa doutrina perfeita, essa filosofia perfeita de Jesus, ela se mantém intacta há mais de 2000 anos. Não há incoerências, não há contradições. E ela permanece, uma doutrina que permanece. E vai permanecer por muitos e muitos anos. Até que a gente, todos nós, passemos a aplicar o que a doutrina, ela professa, ela diz. Jesus é o Filho de Deus, tendo sido enviado diretamente pelo próprio Pai da criação. Em vários trechos dos evangelhos da Bíblia, se diz que Jesus é o Filho de Deus. Todos nós somos. Mas Jesus tem uma peculiaridade, porque ele foi enviado por Deus, o Pai da criação, o Pai do universo, que disse, tu tens algo a fazer lá. Vai lá e leva a doutrina necessária para que aquele povo possa evoluir. E Jesus veio como missionário. O missionário mais elevado que a gente poderia receber. E Jesus veio realizar essa tarefa no momento certo. Porque se fosse antes, enquanto o mundo era um mundo ainda mais atrasado, certo? Não iam nem compreender Jesus. Ia ficar muito afastado. Ali naquele momento, já havia condição de compreensão. Uma compreensão, assim, embrionária, né? Mas Jesus veio ali e se colocou numa situação de imolação, uma situação de sofrimento diante de nós, seres brutos, agressivos, ignorantes, incultos, invejosos. Então, Jesus veio aqui e mesmo assim ele veio. Veio para nos ajudar. Só para isso. Ele não precisava vir aqui pessoalmente para nada. Veio só para nos ajudar. Sabendo qual seria o destino dele. Mas sabendo também que a doutrina que ele
apresentou iria atravessar os séculos, os milênios. Jesus, portanto, é o maior missionário que a Terra já recebeu. A Terra recebeu vários missionários, vários, que vieram aqui em missão para poder nos ajudar, né? E antes de Jesus vir, outros vieram para preparar o terreno, ajudar o terreno. João Batista é um deles, que veio para tentar preparar esse terreno. Elias, o profeta, é outro que veio também. Muito antes dele, Moisés, né? Todos eles vieram preparar. E Deus, e também Jesus, continuou mandando missionários para nos ajudar. Relegando seus interesses individuais a um plano completamente secundário. O missionário tem essa característica. O individual, os interesses individuais da pessoa, eles ficam, às vezes, num plano completamente secundário, terciário, quaternário, num plano sem nenhuma importância. A importância é a missão. Isso é que caracteriza o missionário. Jesus é maior do que qualquer profeta que já esteve aqui na Terra. Porque o que caracteriza o profeta? Ele dizer o que vai acontecer. Mas Jesus não apenas diz o futuro, como ele o molda, ele o realiza. O trabalho de Jesus continua moldando a Terra no seu processo evolutivo, nos tirando das profundezas de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações e, na sequência, o mundo de regeneração. E por aí vai. Então, Jesus é maior do que qualquer profeta que já aconteceu aqui na Terra. Jesus é o marco de uma humanidade melhor. Porque antes de Jesus vir aqui, não se cogitava em perdoar o inimigo. Não se cogitava isso, não. E aí Jesus disse, não, perdoa. Mas quantas vezes? 7? Não, 7 vezes 70. 70 vezes 7. Infinitas vezes. Perdoa sempre. Perdoa sempre. A solução é o perdão. Jesus é solução. Jesus é solução. É solução dos conflitos. Jesus é um marco da humanidade. A gente adotou esse marco, né, no nosso calendário, né? No antes, no depois. Mas é muito mais do que isso. Jesus, ele trouxe para a mente das pessoas valores que nós admiramos e que antes não eram considerados como relevantes, como bons. O perdão, por exemplo, é um valor que a gente admira. Ô, fulano de tal perdoou, que cara evoluído, né? Coisa boa, né? Mas antes, no passado, quando a pessoa revidava, quando a pessoa, né, ia para a revanche, o revanchista, aquele que iria agredir a quem ele agrediu, a sociedade dizia, não, olha só, que coisa boa, tá vendo? Ele não deixou passar. Ele, certo, se vingou, né? E isso começou a povoar a cabeça das pessoas, né? Que a vingança não é algo assim obrigatória, que a gente pode agir diferente. Jesus, ele veio para cá e disse, olhe, se você tem uma pessoa que precisa, você conhece uma pessoa que precisa, se aparece uma pessoa que precisa, ajuda. Compartilha.
Quem guarda uma mágoa dentro de si está se matando. Porque, do ponto de vista médico, eu estou aqui junto de um médico, do ponto de vista médico, porque o corpo humano, ele produz toxinas na medida em que você tem pensamentos negativos em relação a alguém. E aquelas toxinas envenenam o seu corpo. Ora, se ame, perdoe, mas não perdoe da boca para fora, não. Perdoe do coração, de modo que você possa ver aquela pessoa e não ter nenhum sentimento negativo. Quando você fizer isso, você conseguiu. Você se livrou daquela situação. Você deixou de se matar, de produzir toxinas contra você mesmo. E o que é que se vê muitas vezes? Pessoas que guardam mágoa durante muitos anos, e infelizmente, não é incomum isso acontecer. Aparece uma doença. É um câncer, é uma doença que acontece assim, que não se tem uma explicação. E o que é isso? É esse sentimento que corrói a pessoa por dentro. Bem, então Jesus, ele nos oferece, com o evangelho dele, uma humanidade melhor, diferente do que nós tínhamos. Ele veio e disse, olha, gente, vamos seguir esse evangelho. Vai ser bom para todo mundo. Imagine se a Terra seguisse o evangelho de Jesus. Haveria guerra? Não. Haveria fome? Não. Desalento? Não. Os problemas decorrentes dos nossos relacionamentos estariam superados. Jesus é o nosso modelo de perfeição. Veja que isso, né, a gente encontra na Bíblia, em Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que profundidade. O que quer dizer isso? O primogênito entre muitos irmãos. Está lá, na Bíblia. Você pode ler isso de várias formas, mas na visão espírita, significa que Jesus é o modelo de evolução aqui na Terra. E que nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir. Vai demorar muito tempo? Com certeza. Milhares, milhões, bilhões, não sei quanto tempo, certo? Em algum momento, nós seremos espíritos puros e teremos tarefas muito elevadas. No Livro dos Espíritos, quando fala do modelo de perfeição que Deus nos apresenta por Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar aqui na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o nosso guia e líder. E Jesus, ele coloca, olhe, tomai meu jugo sobre vós, abandona teu orgulho, reconhece a tua condição, que tu tens muito a aprender. Vai para as fileiras de Jesus. Porque Jesus é manso e humilde de coração.
e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. A doutrina de Jesus é do amor e da caridade. Muito pouco se pede, mas para seguir Jesus é necessário um ato inicial de humildade. A humildade de saber de que nós estamos muito, mas muito abaixo. E temos que reconhecer a legítima liderança de Jesus. Isso vai nos trazer repouso para a nossa alma sofrida com as circunstâncias da vida. Com Jesus é mais fácil. Tudo é mais fácil. Os sofrimentos existem, mas são mais fáceis de enfrentar. As decepções, elas não deixam de acontecer, mas é mais fácil de conviver. A vida com Jesus é melhor. Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a solução. E a solução. Jesus é a solução. Quando vocês estiverem desesperados, quando vocês não verem saída, quando vocês acharem que o homem não tem resposta, com os médicos não tem resposta, pense em Jesus. Peça a Jesus. A resposta virá. Não necessariamente naquilo que você quer, mas naquilo que você precisa. O que você precisa virá. Mestre maior. Nunca houve professor como Jesus. Ele era um professor magnético. Ele podia falar horas e horas e horas e horas e todo mundo ficava ali, grudado, olhando, aprendendo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando tudo mal e enfermidade. Isso aqui está repetido aqui, mas tá na Bíblia. Exatamente como está na Bíblia. Mas vejam, certo? Que Jesus é um professor excepcional, totalmente fora de esquadro, totalmente fora de classificação terrena. E ele nos ensinava apenas por amor, amor a nós, mesmo que nós não merecêssemos o amor de Jesus. Mas ele nos dava. Jesus veio aqui para dar, para nos dar. Ele passou a vida toda nos dando amor, nos dando atenção, nos dando a doutrina, nos dando exemplo. Jesus é o médico de toda a humanidade. E vários trechos, né, dos evangelhos mostram isso. Trouxe alguns aqui. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos e demônios. Com a palavra, expulsou eles os espíritos e curou todos os enfermos. E mais, Jesus, ouvindo, respondeu-lhes: não são que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. E é por isso que Jesus pregava entre os necessitados, naqueles que precisavam, porque ele vinha também para curar aqueles que precisavam. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo,
e eu vos aliviarei. É aquilo que eu falei. A vida com Jesus é uma vida mais leve, é uma vida melhor, é uma vida mais plena, é uma vida que temos mais esperança. Jesus é administrador do planeta Terra, espiritualmente, governador da Terra. Jesus é, para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo. Né? Esse trecho está no livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, na psicografia de Francisco Xavier. Mas Jesus também foi administrador na medida em que ele reuniu a equipe, os apóstolos, os discípulos. Ele teve que organizar uma forma de trabalho. Isso é administrar. Dizendo, olha, vocês vão aqui, não vão ali, certo? E Jesus é um modelo também de administração, porque administrou com amor, com sabedoria e com amor. Jesus é o maior doutrinador e filósofo em todos os tempos. A multidão ficava impressionada com a explicação, com a palestra de Jesus, que era uma palestra linda. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas. Nos conectar com Jesus nos permite isso. O repouso para nossas almas. Aquilo que não tem sentido, passa a ter. Se o sofrimento é muito e não se sabe por que se está sofrendo, reza. Pede a Jesus para que você compreenda, que você possa suportar e compreenda aquele sofrimento. A resposta virá. A doutrina de Jesus continua inovadora e necessária, mesmo após mais de 2000 anos de ter sido apresentada aqui na Terra. É ainda um estupor, é ainda algo assim que quando você fala, não, eu perdoei fulano de tal. Aí ele vai dizer, rapaz, tu é um besta quadrada, né? Em perdoar fulano de tal. Veja que hoje ainda causa impacto nas pessoas isso. Mas as pessoas não sabem, quem age desse jeito, não sabe que quando você perdoa, o grande, o maior beneficiado é você mesmo que perdoou. Não é aquela pessoa, é você mesmo que perdoou. Você é o grande beneficiado. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus conhecia o ser humano em suas sutilezas, com profundidade. E aí, em vários trechos, né, ele passa mensagens tão fundamentais para que a gente possa viver melhor conosco, nós mesmos. Não condeneis e não sereis condenados. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Amai os vossos inimigos. Cada uma dessas frases aqui demandaria talvez toda uma palestra só falando sobre elas. Mas veja como isso é importante. Ora, não julgueis para não seres julgados. Não antecipe o teu julgamento antes de você conhecer a versão daquela pessoa. E nós agora, né, na internet, né, com
um julgador na mão, né? Que o celular virou um tribunal, né? Você avalia, você julga, você condena e você aplica a sanção. Tudo ao mesmo tempo. Mas não julgue, não condene. Muitas vezes há razões justificáveis que você nem imagina. Outras vezes, são pessoas que estão em grande sofrimento e tomam atitudes completamente fora daquilo que nós chamamos de normal, não é? Então, não vamos condenar aqueles que praticam atos que nos causam espécie. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Isso não quer dizer que a gente vai colocar o pescoço aqui assim, né? Só pode cortar. Não é assim. Não foi isso que ele quis dizer. Quis dizer o seguinte: não revide com agressão aquilo que você recebeu de forma agressiva. Não revide dessa forma. Tenta compreender, tenta avaliar, ouvindo a pessoa, que às vezes isso evita muito problema. Muito problema. E hoje parece que a gente está mais rápido, né? Nas nossas respostas, né? A gente que dá a resposta de imediato, não é? A pessoa colocou alguma coisa na internet, rapidamente você já quer responder. Respira, pensa. Às vezes eu gosto de dizer assim, olhe, pessoas são muito impulsivas. Não tem pessoas que são impulsivas? A pessoa tem aquele negócio na cabeça, aí quer fazer, né? Às vezes, né, talvez a melhor solução é, se você nunca fez o que você está pensando em fazer agora, e você é uma pessoa impulsiva, faz o seguinte, pensa mais um pouquinho e não faz hoje. Deixa para outro dia, mas hoje você não faz, se você nunca fez aquilo, porque pelo menos você vai ter mais um dia para avaliar as consequências do teu ato. E, né, casamento longo exige muito isso, tá certo? Quando alguém está saindo, né, quando um dos cônjuges está saindo do prumo, o outro tenta, né? Tenta ali apaziguar, e às vezes é o contrário. E aí o papel que se espera é justamente um papel também de apaziguar, de ficar em silêncio às vezes. Às vezes o silêncio é um bom remédio. Jesus é o maior missionário que a terra já recebeu. E Jesus disse: eu vim para que elas, as pessoas, tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para nos plenificar, para nos preencher de coisas boas, de ideias boas, de valores bons, de bons pensamentos. Tudo. A diferença de uma pessoa e da outra é o que ela pensa. Se você deixa a sua cabeça povoar por um determinado tipo de pensamento, naturalmente você se aproxima daquilo que os seus pensamentos o conduz. Da mesma forma, se você tem outros pensamentos, bons pensamentos, você quer produzir, trabalhar, estudar, ajudar, parece que o universo, né? Ele te ajuda, mas não é bem o universo. Os irmãos estão ali para lhe ajudar. Olha, fulano de tal, ele está querendo ajudar. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. E mais, Jesus disse: e todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou coisa ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. O que significa deixar o irmão, as irmãs? Você não precisa deixar fisicamente, mas deixar aquela forma de pensar.
Às vezes, você tem que se afastar de amigos. Amigos que não têm pensamentos que são legais. Que você olha assim e não está batendo comigo, né? Eu vou me afastar desse grupo. É melhor. Ah, mas eles são tão bonzinhos. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Se afasta deles, certo? E se você for se afastar por causa de Jesus, aí é muito melhor. Deus, profeta e marco da humanidade. Jesus marcou o início de um novo tempo. Um novo tempo aqui na Terra. Uma era em que o amor, a caridade e a tolerância são pontos de partida de tempos melhores. A doutrina de Jesus abalou a cultura de então. Olha, abalou de tal forma, de tal maneira, que os povos pagãos, né, que tinham vários deuses, né, se sentiram ameaçados pela coerência e pela força da doutrina de Jesus. Eles não conseguiam compreender como a doutrina que pregava só o bem podia ser mais forte que a doutrina daquele que pregava a vingança contra o seu inimigo. Não conseguiam compreender. Então, abalou fortemente a cultura mundial. A vingança deixou de ser a única resposta para uma agressão. Da outra face, a caridade passou a ser exemplo de uma conduta esperada e valorizada. Está lá no Evangelho. Tem muito peso. A gente pode até não conseguir fazer, mas a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. A tolerância com os erros alheios passou a ser uma meta a ser alcançada. Se lembram daquela passagem da Bíblia que alguém aponta o erro de alguém e Jesus, olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tire uma trave do teu olho. Ou seja, ora, antes de você recriminar alguém, pense em você mesmo, em tudo que você faz. As ideias permanecem durante os séculos, mudando a humanidade, que está em curso. O evangelho dinâmico de Jesus não parou e não parará até que ele seja a regra de conduta de todos os seres humanos. E isso acontecerá. Porque o nosso destino é a evolução, é o bem, é a luz. O nosso destino é nós sermos mais felizes. Nós podemos muito mais do que imaginamos. Muito mais do que imaginamos. Se lembram que Jesus disse: se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria a essa montanha: sai daí e vai para ali. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer exatamente isso. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Obrigado. Obrigado, Flávio, pela bela mensagem de reflexão. E Jesus de nada nos exige. Ele deixou o exemplo pela palavra e pela forma de agir. E nós, atualmente, não precisamos do sacrifício do corpo para seguir Jesus, mas é preciso que tenhamos renúncia. O sofrimento é do espírito e renunciar não é do corpo. Renunciar às imperfeições e valer-se das palavras de Jesus e do seu exemplo para cultivar as virtudes que são do espírito. Outrora, os seguidores do cristianismo eram sacrificados fisicamente. Hoje,
Nós só precisamos do sacrifício, da renúncia das nossas mazelas, das nossas imperfeições. E assim, vamos pedir ao nosso irmão Flávio para que faça a prece de agradecimento. Temos que agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos da espiritualidade que nos ajudam, que nos orientam, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, pela oportunidade de nós recebermos um pouco da mensagem de Jesus, uma mensagem importante para a nossa vida, que nós possamos ir em paz, em tranquilidade e segurança para os nossos lares, e que possamos refletir sobre a nossa conduta, imaginando que nós podemos ser melhor do que imaginamos. Para nós mesmos, para nossos filhos, para nossos pais, para nossos familiares, para todos aqueles que nos cercam e que nós temos contato. Que as luzes de Jesus nos acompanhem em nossos pensamentos. Que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. Boa noite. E assim, concluindo os trabalhos da primeira fase, pedimos que permaneçam harmonizados para o passe e muita paz.